Se a cruz falasse e ela espessasse quando a angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer nenhum lamento de quem tanto te amou. Se a cruz falasse e ela espessasse quando a angústia passou, sem sequer nenhum lamento de quem tanto. Cristo esteja com todos vocês. Estou feliz nessa oportunidade de estar juntamente com vocês. Você não está enganado, é o vosso amigo irmão Cristo Luciano Rocha no nosso canal. Você não está no canal errado, está no canal do Estúdio Teológico. O fator é que hoje eu quero estar tratando um tema, apesar de alguns acharem desnecessário, ele é fundamental. Eu quero estar trabalhando matemática hoje no nosso canal do Estúdio Teológico. Nosso estado do Rio Grande do Sul aqui, nós estamos na Semana Farroupilha, a nossa cultura do Sul. Estou aqui, procurei dar uma organizadinha mais ou menos. Se você estiver escutando algum barulho um pouco estranho, aqui no nosso sul, aqui no nosso município, está um barulhinho de chuva, está um clima chuvoso, um clima gostoso, né? Eu quero nessa oportunidade convidar você a estar conosco, porque eu quero estar falando de algo de suma importância, que é a transculturalização do Evangelho. E à luz da Bíblia Sagrada, à luz das Sagradas Escrituras, eu quero estar trabalhando nessa temática juntamente com você, no nosso canal do Estúdio Teológico. É bem verdade que para alguns é um tema um pouquinho desnecessário, mas antes de nós falarmos sobre esse tema da transculturalização do Evangelho, eu quero convidar você, antes de mais nada, convite especial, aquele de sempre, você estar deixando seu like, deixando seu comentário, ativando o sininho lá para estar recebendo as notificações, estar nos acompanhando em nosso canal do Estúdio Teológico. Outro sim, quero convidar você a compartilhar com amigos, familiares, nos grupos, nas redes sociais. Também nos acompanhe no Facebook e no Instagram, o Estúdio Teológico, vosso amigo Luciano Rocha. Ok? Então, vamos estar trabalhando então essa temática, a transculturalização do Evangelho. Para não ficar somente nas minhas palavras, eu quero convidar você a nós lermos a Bíblia Sagrada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme nos relata o evangelista Mateus, no capítulo de número 28, do versículo 16 a seguir. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16 a seguir. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ok? Então, vamos estar falando sobre a transculturalização do Evangelho. Essa temática que eu acho muito interessante. Por quê? O cristianismo, do ponto de vista teológico, ele é transcultural. Como assim? Isso quer dizer que a mensagem salvadora, a mensagem redentora, a mensagem do Senhor Jesus Cristo, ela transpõe qualquer cultura. Ela está além, ela está acima das culturas. Nós temos que entender o seguinte, que o termo transcultural, é claro, né, este termo, ele está empregado no sentido teológico e não no sentido antropológico. Como assim? O antropológico, que ele vem de antropologia. A antropologia é o estudo da natureza e da cultura do homem.
Então, dentro desse aspecto, nós sabemos que à luz das Sagradas Escrituras e à luz do contexto em que vivemos também, se nós olharmos no aspecto geral, existem muitas nações e povos, né, que ainda não foram conquistados, não foram alcançados pela semente do Evangelho, pela pregação, pela exposição da palavra. Né? Muitos não foram alcançados e conquistados para Cristo. Por quê? Pois as estatísticas missionárias hoje, elas nos mostram e nos revelam que existem enormes proporções dos nossos desafios nos dias de hoje, que é esta questão da dificuldade da barreira cultural. Tá? Isto é bem verdade que nós temos que entender que, à luz da Bíblia Sagrada, existe um mandado missionário nas nossas culturas. Jesus Cristo chega a dizer, olha, ide pregai o Evangelho, né, ide fazer discípulos de todas as nações. Então Jesus fala para nós fazermos discípulos de todas as nações. Dentro desse aspecto, o Evangelho, nós temos que entender que o Evangelho ele tem um alcance universal. Ele tem um alcance universal. Ele não tem somente um objetivo de acabar com as culturas. Ele não tem um objetivo de chegar lá e trancar qualquer tipo de cultura. Não, muito pelo contrário. Ele não vem para acabar a cultura ou até mesmo se impor acima da cultura ou até mesmo impor uma padronização cultural. O Evangelho não tem essa perspectiva em hipótese alguma. Nós temos que entender que não é preciso destruir, né, as culturas dos povos, destruir as culturas e para poder levar as pessoas a Cristo, porque o Evangelho, nós temos que entender essa verdade, o Evangelho é transcultural, ele está acima de qualquer cultura. Se você for observar à luz da Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 5, se não me trai a memória, e o versículo de número 9, a Bíblia Sagrada vai nos falar que naquele dia vai se apresentar diante de Cristo cada povo, etnia, né, na sua língua, né, povos e nações, serão de se apresentar diante de Cristo. Dentro disso nós vamos ver também que Paulo, o grande missionário, ele disse que, sendo livre, se fez servo de todos os judeus e para os judeus, e também como sem lei para os sem lei, a fim de ganhar todos para Jesus. Então, nós temos que entender o seguinte, que o Evangelho está acima das culturas. Isso nós vamos ver à luz das Sagradas Escrituras com a maior clareza. À luz da história também podemos contemplar. Hudson Taylor foi um grande missionário, ele, né, alcançou muitas pessoas para Cristo na China. Chegando lá, teve a dificuldade cultural, e o que ele fez? Ele acabou se adaptando, se vestindo como tal, deixando a questão cabelo, toda a sua aparência, o idioma, aprendendo, abraçou a cultura, mas não deixou de transmitir a verdade central do Evangelho, que está vinculado em Cristo, em seu sacrifício perfeito, a sua reconciliação que ele traz através do seu sacrifício, né, substitutivo na cruz de Deus para com o homem. Outro exemplo que eu poderia citar, eu sou da denominação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do estado do Rio Grande do Sul, e no nosso estado houve um grande desbravador na capital de Porto Alegre, conhecido como missionário Nils Taranger, né? Então ele foi pastor-presidente do nosso estado durante muito tempo e também presidente da cidade de município de Porto Alegre, e ele era um homem, um pastor Nils, um sueco, veio para cá e acabou abraçando a nossa cultura. Abraçou a nossa cultura, né? Apreciava um bom chimarrão, um bom churrasco, né? Então tocava acordeon. Então foi um missionário que desbravou de uma forma muito especial. E uma coisa que nós temos que entender também, né, é que nós temos que também ter
o cuidado com as outras culturas, a cultura dos povos. O missionário, o pregador do Evangelho, o homem, a mulher de Deus, ele tem o dever de respeitar os laços culturais de cada povo, né? Paulo e Barnabé, eles tinham essa consciência de que as tradições judaicas, elas tinham como finalidade de preservação da identidade do povo, né? Ela preservava a identidade do povo de Israel, e que com isso nada repercutiria em relação à salvação dos crentes gentios, né? Não sendo necessário, então, impor aos crentes gentios a observância, os ritos, né? Por exemplo, a circuncisão, algumas coisas que para os gentios não havia necessidade alguma. Então é preciso nós ficar atentos para esse tipo de coisa. O Evangelho ele está acima de qualquer cultura. O Evangelho ele transpõe cultura, né? Nós temos que observar isso. Nós entendemos que o ser humano, por natureza, ele é corrompido. Sua natureza adâmica, sua natureza caída, sua natureza pecaminosa, sua natureza corrompida pelo pecado. Então, dentro desse aspecto, nós entendemos perfeitamente. Mas, então, há questões culturais que não agridem e não ofendem a propagação do Evangelho. E essas questões culturais devem ser respeitadas. Por exemplo, tomar um chimarrão aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? E como nós dizemos por aqui, tabacarudo. Tá? Então, tomar um chimarrão é uma questão pecaminosa? É um ato pecaminoso? É um ato que ofenda a Cristo ou me distancie do Evangelho? Não, é uma questão cultural nossa, do nosso estado, que nós amamos e presenciamos, né? E usufruímos dela com a maior naturalidade. Então, não ofende o Evangelho e não distancia o homem de Deus. Outra coisa, um bom churrasco. Aqui no Sul nós nos alegramos, quer ver um crente se renovar? Então, poder usufruir de um bom churrasco aqui no Sul. Nós tem um pessoal ainda que abraça a cultura do fogo de chão, né? Aqueles janelão que nós chamamos aqui, aquela costelão 12 horas, assa, que é uma coisa de Deus, é do céu aquilo. Então, são coisas que não vai me distanciar de Deus. Um churrasco, degustar, usufruir, né? Estar participando, né? De uma ação como essa. Então, nós temos que entender essa questão, temos que ter cuidado com isso. Então, o Evangelho ele está acima de qualquer cultura. Então, a pregação do Evangelho ela é um desafio transcultural hoje, né? Jesus Cristo disse: "Ide fazer discípulos de todas as nações". Então, as nações têm suas culturas. Isso porque a essência do Evangelho ela transcende a cultura. A essência do Evangelho ela está acima da cultura. Por isso que nós vamos ver essa questão de Jesus Cristo falar acerca dessa necessidade. Já nos primeiros, nos seus primórdios, nós vamos observar que a mensagem cristã ela ultrapassou a fronteira da cultura judaica, alcançando os samaritanos, alcançando os gregos, alcançando os romanos. Então o Evangelho ele está acima de qualquer cultura. Então, para pregar as suas imperiosas verdades, os apóstolos e os escritores sagrados não se legaram, não se limitaram apenas à sua linguagem culta, se preocupando com a linguagem culta dos acadêmicos da sua época, mas quando eles fizeram isso, o que eles utilizaram? O grego koiné. O que é isso, irmão Luciano? Era um grego simples falado no mercado, o grego koiné, era do povão, para que o povo pudesse entender, assimilar, para que eles pudessem ter alcance com a maior facilidade. Então, desse modo, os primeiros pregadores, eles conseguiram quebrar a primeira grande barreira cultural, que era a da linguagem, alcançar aquela população
que não tinha acesso a uma língua mais culta, a uma língua mais elevada. Então, é interessante tudo isso. Considerando que eles compunham menos de que 70% da população. Então nós podemos concluir que pregar e registrar a história, a doutrina de Cristo naquela época, no grego koiné, foi uma das maiores investidas mais sábias que a igreja teve naquele período. Então isso é muito interessante nós frisarmos. Então, quarto ponto que eu gostaria de frisar aqui é que para pregar o Evangelho de modo eficaz, Jesus e os apóstolos também tiveram que romper inúmeras paradigmas da religião judaica, né, da sua cultura, né. O Evangelho tinha um alvo. Qual era o alvo do Evangelho? O alvo do Evangelho é quem? É os pecadores. Os pecadores de todos os povos, tribos e nações. Então, era um tempo de abandonar uma postura e desses religiosos e devassos e viver à luz das Sagradas Escrituras, viver como sal, viver como luz, né? Porque muitos religiosos viviam uma vida aparente, né? Viviam somente de aparência. Os gentios, eles não eram cães impuros, como muitos achavam que eles eram impuros, eram considerados como cães, né? Mas eles eram um objeto do amor ágape de Deus. Eles eram um objeto do amor de Deus. Eles estavam necessitados e carentes do amor de Deus. E é por isso que nós vamos ver Jesus relacionando-se com quem? Com os pecadores, com homens e mulheres de péssima reputação. Se você for olhar para o time de Jesus, você vai clamar por misericórdia, né? Todos com suas limitações, debilidades, falhas, fraquezas. Então isso é muito interessante nós olharmos com carinho. Eles eram desprezados pela religião, eram desprezados pela sociedade, eram desprezados pela sua cultura. Então Jesus acaba convidando um publicano Levi. Jesus se assentou-se à mesa com ladrões, né? E ali ele fala para eles do amor de Deus. Ele proclama o amor de Deus. Ao passar por Samaria, um povo totalmente que era afastado, né? Então, devido à questão cultural, eles eram considerados impuros, eram considerados distantes da promessa. Então você vai ver que ali em Samaria se deteve junto ao poço de Jacó, falou verdades da palavra de Deus para aquela mulher que estava à beira do poço, aquela mulher samaritana, uma mulher com uma vida totalmente conturbada, uma vida escandalosa. Então Jesus, ele quebra os paradigmas. Por quê? Porque, primeira coisa, mediante a cultura, o homem não poderia se direcionar a uma mulher a público, fosse ela sua mãe, sua irmã, sua esposa. Então Jesus vai quebrando alguns tabus culturais. Então a mensagem obteve êxito daquela mulher e acabou se tornando a primeira missionária daqueles samaritanos. Então você vai ver à luz da Bíblia Sagrada essas coisas acontecerem. Interessante que você vai ver que em Jesus os paradigmas transculturais eles começam a desabar ainda antes do seu próprio nascimento. Então aqui nós vamos ver que Jesus é o verbo divino que se fez carne. Em Jesus não era apenas uma roupagem humana, ele foi totalmente humano e ainda divino. Então ele veio para nos reconciliar com Deus. Tá? Então isso é muito interessante. Nós temos que olhar nessa perspectiva bíblica, nessa perspectiva missionária. Ele poderia vir em sua realeza, com carros e tudo mais, mas não. Ele veio na sua simplicidade. Jesus foi igual a nós em tudo, exceto no pecado. Então em Jesus Cristo nós somos reconciliados com Deus. Então nós temos que respeitar essa questão cultural, ok? Então nenhuma cultura, seja ela nacional, seja ela religiosa, seja ela regional, ela pode se impor ao querigma de Cristo. Nenhuma delas pode se impor ao querigma de Cristo. A pregação do Evangelho, ela foi tal como nos dias de Jesus, que deve transpor as barreiras e as imposições culturais.
Quando necessário, nós devemos ver, ver na perspectiva de Cristo, né? E devemos ser como os judeus para os judeus e falar como o grego para os gregos. Então nós devemos ter esse zelo, propagar o Evangelho, respeitar a cultura, porque o Evangelho está acima de qualquer cultura. Jesus é o Evangelho, ele transpõe as culturas, Jesus está acima de qualquer cultura. Tá? Então é interessante nós falarmos isso. E como conclusão eu quero falar aqui que nós, como verdadeiros homens e mulheres de Deus, que propagamos a verdade do Evangelho, seja o cristão, tenha ele uma posição eclesiástica ou não, ele abre mão às vezes da própria cultura para assumir a cultura daquele que deseja ser alcançado. Jesus ele fez isso ao assumir a nossa humanidade. Ele abriu mão da sua divindade, vestiu-se pele humana, desceu até nós, humilhou-se. Então, portanto, ninguém que não seja capaz de abrir mão das suas ideologias, questões culturais, em prol dos perdidos, deve se sentir chamado para pregar o Evangelho. Porque nós temos que abrir mão dos nossos conceitos, abrir mão das nossas ideologias e pregar o quê? Todo o conselho de Deus. Pregar toda a verdade centrada no Evangelho. Então eu quero deixar aqui essa reflexão para você sobre a transculturalização do Evangelho. Né? Jesus está acima de qualquer cultura. Jesus, ele é o Evangelho. Então eu quero convidar você a continuar conosco. Espero que esta reflexão possa ter calado ao teu coração de uma forma toda especial. E o meu sentimento é que Deus te abençoe copiosamente em Cristo. Né? Do vosso amigo, irmão Luciano Rocha, ok? Um grande abraço e fiquem na paz. Que Deus nos abençoe. O amor revelado para perdoar pecados, Deus se manifestou. No alto da cruz já raiou a luz do